Olá, esta videoaula tem como tema a identificação dos minerais pesados mais comuns sob o microscópio petrográfico. Iremos abordar as principais propriedades e critérios para a identificação de minerais pesados transparentes sob o microscópio petrográfico. E veremos também as características principais de 9 minerais pesados mais comuns: zircão, turmalina, rutilo, cianita, silimanita, estaurolita, epidoto, horblenda e clinopyroxênio. O estudo de minerais pesados ocorre, na maioria das vezes, e montagens de grãos em lâminas permanentes. Os grãos de minerais pesados, separados previamente, são de areia fina e ou areia muito fina. Então, aqui cabe um aviso muito importante para os estudantes e geólogos habituados com lâminas delgadas. As lâminas delgadas possuem espessura específica e fixa de 30 micrômetros. Já nas montagens de grãos, a espessura dos minerais é variável, depende do intervalo granulométrico utilizado. Isso tem impacto direto na visualização de características, como a cor de interferência e intensidade da cor de absorção. Como os grãos ficam isolados na lâmina, a comparação com o índice de refração é com um meio, normalmente bálsamo do Canadá. Então, o relevo dos minerais pesados é uma característica bastante diagnóstica. Como base para a identificação dos minerais pesados, utilizaremos o roteiro proposto nessa tabela guia, de José Coutinho e Armando Márcio Coimbra, foi posteriormente modificada e ampliada pelos professores Luiz Alberto Fernandes, Paulo Giannini, Caroline e Martinho. A versão em PDF da tabela pode ser encontrada no ambiente virtual do curso ou solicitada a mim por e-mail. A identificação dos minerais pesados transparentes não micáceos sob o microscópio petrográfico segue um roteiro básico com a identificação de 5 características, nessa ordem: 1. Comportamento óptico. 2. Relevo. 3. Cor de absorção e pleocroísmo. 4. Birrefringência. 5. Outras características como caráter óptico, ângulo de extinção, elongação, clivagem, hábito. O primeiro item é o comportamento óptico, determinar se o mineral é isótropo ou anisótropo, isto é, se ele permanece extinto ou não sob polarizadores cruzados. Certifique-se de que não se trata de uma seção isótropa de um mineral anisótropo. Por isso, busque verificar a anisotropia em outros grãos da mesma espécie. O segundo critério é o relevo. O sinal positivo ou negativo e intensidade do relevo está relacionado à diferença entre o índice de refração do mineral e do meio, normalmente bálsamo do Canadá sintético com índice 1,56 ou natural com índice 1,54. O sinal do relevo pode ser distinguido com o método da linha de Beck, e a intensidade é dada pela espessura da linha da borda. Aqui, uma sequência em ordem decrescente de relevo positivos: rutilo, zircão com relevo altíssimo, granada muito alto, cianita alto, andaluzita com relevo médio e o quartzo com relevo baixo. Reparem que a espessura da linha de borda é variável ao longo do perímetro do grão, pois é dependente da espessura e da forma hábito. Normalmente, grãos arredondados aparentam ter bordas mais espessas que os prismáticos e angulosos. Reparem aqui na cianita, na parte de cima, com as clivagens bem salientes, parece que tem borda menos espessa que a parte de baixo, arredondada. Por isso, nessa tabela, alguns minerais aparecem em mais de uma categoria de relevo. Também sob polarizadores descruzados, deve-se verificar a cor de absorção, para separar os minerais incolores dos coloridos, como por exemplo aqui a cianita e o rutilo. Nos minerais anisótropos coloridos, deve-se verificar a presença e intensidade do pleocroísmo, com o giro da platina. Aqui, exemplos de minerais pleocróicos. Para os minerais anisótropos, com polarizadores cruzados, analisa-se a birrefringência, por vezes decisiva na identificação. Para isso, deve-se utilizar ábacos de comparação entre cores e espessura dos minerais. A identificação da birrefringência é mais facilmente aplicável na fração areia muito fina. Destaco que a cor de birrefringência é variável em um mesmo grão, em razão da variação de espessura. Deve-se utilizar a cor referente a maior espessura para estimar o número de birrefringência. De forma geral, observa-se se a birrefringência é baixa, alta, em cores de interferência de primeira ordem, segunda ordem ou mesmo anômalas, como aqui do rutilo. Outras características também podem e devem ser observadas, como a forma e hábito do mineral, presença ou não de clivagem e ângulo de extinção,
se reta ou inclinada, e caráter óptico, uniaxial ou biaxial, bem como sinal óptico e elongação. Assim, a tabela guia de identificação está organizada de acordo com as características e o roteiro básico apresentado. No índice, deve-se procurar por comportamento óptico, relevo e cor de absorção ou pleocroísmo. Em cada grupo, deve-se comparar as características descritas com as constantes na tabela, birrefringência e outras características. Não deixem de ver o campo de observações com dicas valiosas de identificação. Agora irei apresentar as características principais e dicas de identificação de alguns dos minerais pesados mais comuns em sedimentos. O zircão, classificado como ultraestável, é um mineral muito comum e frequentemente abundante nos sedimentos, principalmente nas frações areia muito fina. Ele é normalmente incolor, mas há variedades coloridas amarelas com intensidade fraca. Tem relevo altíssimo, hábito bem característico quando euedrais, com terminações bipiramidais, mas é muito frequente a ocorrência de zircão bem arredondado. Inclusões e ornamentos são bastante comuns. Grãos turvos, nebulosos não são incomuns e são resultado de processos metamíticos pela radiação interna. Nesses grãos, as propriedades ópticas são mais difíceis de serem caracterizadas. Sob polarizadores cruzados, apresenta extinção reta, observada nos grãos prismáticos, e cores de interferência de ordens superiores, terceira ou quarta ordem, com esse verde e rosa bem característicos. O rutilo tem como feições diagnósticas o altíssimo relevo e a cor de absorção bastante intensa, podendo ser esse vermelho sangue ou esse amarelo. Pode apresentar leve pleocroísmo. Ocorre em grãos euedrais longos, com frequentemente estrias longitudinais e oblíquas, e grãos arredondados também são bastante comuns. E, por conta do relevo extremo, muitas vezes podem ser confundidos com grãos opacos. O uso do condensador no microscópio atenua o relevo e permite sua fácil identificação pela cor de absorção. Sob polarizadores cruzados, apresenta como feição diagnóstica cores de interferência anômalas, que o deixam com a mesma cor de absorção. A extinção é reta e o rutilo é classificado no grupo dos ultraestáveis e bastante comuns nos sedimentos, apesar de raramente ser muito abundante. A turmalina é um mineral ultraestável que, junto com o zircão e o rutilo, compõe o índice ZTR. É um mineral muito comum e muitas vezes abundante. Possui relevo médio e ocorre com um hábito prismático até bem arredondado. Apresenta coloração muito variável. As mais comuns são as em tom pardos, mas ocorrem variedades verdes, azuis, amarelas, avermelhadas ou mesmo bicolores. O pleocroísmo é bastante variável, mas na maioria das vezes é bem presente e até bastante intenso. A máxima absorção ocorre nos grãos prismáticos, com elongação na vertical. Seções basais são pouco pleocróicas, mas apresentam figuras de interferência uniaxiais centradas. Inclusões também são bastante comuns. Sob polarizadores cruzados, observa-se extinção reta e cores de birrefringência altas, de até segunda, terceira ordem. São típicas essas mudanças de cores de interferência na borda do grão, formando sucessivos arco-íris. A estaurolita é um mineral classificado como estável e também comum em sedimentos. Tem relevo alto a muito alto, são amarelas douradas e possuem pleocroísmo, não muito forte, mas bem perceptível e característico, desde incolor a amarelo dourado. A intensidade da cor de absorção é dependente da espessura do grão. Os grãos são normalmente irregulares, muitas vezes com feições de dissolução. Sob polarizadores cruzados, apresenta a cor de interferência característica, de amarelo a vermelho, em tonalidades que lembram a bandeira da Espanha. Essas cores dependem da espessura do grão. Em grãos grossos de areia fina média, pode chegar a azul ou verde. Quando prismáticos, possuem extinção reta. O epidoto, na variedade pistachita, é um mineral moderadamente estável e, por isso, apresenta normalmente grãos irregulares, angulosos, com feições de dissolução como reentrâncias. Possui relevo alto e cor típica amarelo esverdeado a verde cor de pistache. O pleocroísmo é bem perceptível. Sob polarizadores cruzados, apresenta cores de interferência muito brilhantes, que são bem características, como esse verde-limão típico. A grande alternância nas cores, resultado das variações de espessura pela muito comum forma irregular dos grãos.
Também considerada moderadamente estável, a cianita é um mineral muito comum em sedimentos e, em alguns casos, abundante. É incolor e tem como principal feição diagnóstica os 3 planos de clivagem excelentes. Como os grãos comumente têm forma achatada por conta de um dos planos de clivagem e repousam sobre esse plano, os outros 2 planos de clivagem ficam facilmente identificados. Sob polarizadores cruzados, apresenta extinção inclinada com ângulo de 30 graus e também cores de interferência baixas, do branco até o amarelo em areia muito fina. Em areia fina ou grãos muito espessos, é comum chegar ao azul de primeira ordem. A silimanita, classificada como moderadamente estável, é um mineral incolor, de relevo médio, que ocorre em grãos alongados, prismáticos, com linhas longitudinais de clivagem bem características e diagnósticas. Também é comum a variedade fibrosa, a fibrolita. Sob polarizadores cruzados, apresenta extinção reta e cores de interferência bem características de primeira até segunda ordem, a depender da espessura do grão. É um mineral pesado comum em sedimento. Os minerais do grupo da Hornblenda são os mais comuns anfibólios que ocorrem em sedimentos. É classificada como instável e, por isso, possui feições de dissolução bastante comuns, como essas reentrâncias e dentações. De relevo médio a alto, os grãos são normalmente alongados e coloridos, com tonalidades variando do verde a pardo. Possui pleocroísmo de fraco a intenso, com máxima absorção com prisma na horizontal. Apresenta as 2 clivagens típicas de anfibólio. Sob polarizadores cruzados, tem cores de interferência de primeira a segunda ordem. Apresenta extinção inclinada, tipicamente entre 5 e 15 graus, mas varia entre quase reta a 25 graus. Dentre os clinopiroxênios, os mais comuns são os que compõem a série da Egirina augita, incluindo os 2 membros finais. Como a distinção entre os membros finais e os intermediários são difíceis sem análise química, é recomendada a indicação da série ou mesmo denominar genericamente como clinopiroxênio na identificação. Apresenta as 2 clivagens típicas de piroxênio e possui coloração esverdeada, por vezes pardacenta, com pleocroísmo de fraco até bem perceptível. Sob polarizadores cruzados, apresenta cores de interferência altas, normalmente de segunda ordem, e extinção inclinada, de 5 graus no caso da egirina, até 40 graus na augita. São minerais pouco frequentes. Este é o meu contato. Qualquer dúvida ou sugestão pode entrar em contato comigo por e-mail.